tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, né? Na verdade, são duas. E aí eu gostaria de mais de uma resposta, afinal, o posicionamento de vocês enquanto pessoa. Como vocês se sentem, se sentiram, estão se sentindo, e isso de pensar um jogo, criar um jogo, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: de que forma vocês acham que essa atividade que está sendo feita, até mesmo no modelo que a gente tem feito, pode contribuir para o futuro de vocês? Quem pode dizer aí? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu gostaria de falar que eu gostei bastante de desenvolver o jogo, porque quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 12 anos, meu sonho era ser desenvolvedor de games. Daí eu simplesmente desisti dessa ideia porque no Brasil não tem muita chance. E daí fazer esse jogo foi praticamente um sonho para mim. Eu achei super interessante, porque eu nunca me imaginei criando realmente um jogo. E no começo eu fiquei, gente, como que isso vai funcionar? Mas aí, no decorrer do tempo, eu vi que sim, é muito possível você fazer um jogo super legal, como ficou o nosso. E eu achei muito interessante essa ideia, é, muito legal, as pequenas cartas. Então, o meu grupo, a gente super conversava, super trocava ideias de cartas e umas viagens muito, muito louca. Eu gostei bastante de fazer, acho uma ideia muito, muito legal. Eu posso responder as duas perguntas juntas. Certo, como que eu me senti criando o jogo? No começo foi um pouco exaustivo, confesso, porque envolve, assim, você tá constantemente pensando e você não pode deixar nenhuma ponta solta no jogo, né? Mas foi muito divertido criar. Como a Carol falou, eu nunca me imaginaria criando um jogo. É uma coisa que, assim, foge totalmente do que eu planejo para o meu futuro, mas foi muito divertido criar um. Como eu disse, também foi um pouco exaustivo, então, principalmente por ser online, presencial seria muito mais fácil, mas não significa que foi algo chato, algo que não foi prazeroso. Na verdade, foi muito legal criar o jogo. Eu, pessoalmente, gostei bastante. E como isso me ajudaria no futuro, ou ajudaria a nós, eu vou falar de forma pessoal, porque acho que cada um vai responder, mas como eu disse, eu não planejo desenvolver jogos, mas isso me ajuda muito no quesito de criatividade, porque eu fiquei responsável por fazer as cartas, eu e o meu grupo. Então, você tem que pensar em X cartas diferentes que vão influenciar de X maneiras diferentes no jogo. E além de confeccionar as cartas, que não, eu não ajudei só nisso, claro, a gente também estava pensando nas regras gerais do jogo. Então, como você planeja finalizar o jogo? Então, isso envolve uma criatividade imensa. Você pensar que você não pode deixar o jogo finalizar assim de qualquer jeito. Vai ter um ganhador, então vai ser por pontuação, vai ser por conquista, vai ser por objetivo. Então você tem que estar constantemente pensando. Isso abre muito a nossa forma de pensar e olhar mesmo o mundo, entre aspas, ao nosso redor. E outra coisa que eu acho que assim vai ajudar bastante, e eu acho que não só a mim, como a uma boa parte da galera que ajudou, é na organização, porque planejar um jogo precisa ter muita organização. Então, não é todo mundo jogar as ideias e falar, eu quero que a minha ideia vá para o jogo. Você precisa se organizar e ver quais ideias são coerentes ou não. Você precisa se organizar para não deixar nenhuma ponta solta no jogo e ficar o jogo sem sentido no meio do caminho. Você precisa se organizar para você não perder a ideia inicial do jogo e quando chegar no final, ser algo completamente diferente e não ficar muito bom. Além de ter essa interação de que a gente está fazendo tudo em grupo. São duas salas. E cada sala, embora tenha grupos pequenos, a gente se conversa muito,
porque tem essa relação de dependência. As cartas dependem do mapa. O mapa depende da trilha, então a gente tem que estar constantemente conversando. Então, acho que são 3 pontos positivos a esse projeto que trouxe, pelo menos para mim. É a criatividade, a organização e a forma que a gente se relaciona com as outras pessoas. Porque eu tive que conversar com gente que eu não tenho intimidade, mas, assim, não tenho outra escolha, entendeu? E não foi algo ruim, foi algo que foi me ajudando. Então, eu acho que esse jogo, o desenvolvimento dele, me ajudou bastante e vai me ajudar, com certeza. E foi uma experiência única, né, aqui para todo mundo. Quem diria, tipo, a gente criar um jogo, sabe? E agradeço muito os professores por ter dado essa experiência pra gente. E é muito da hora pensar que outras pessoas vão poder ver e jogar nosso jogo assim. É muito legal. Então, agora eu vou fazer 2 perguntinhas também que são um pouco ligadas uma na outra, que é o seguinte: a gente sabe que o jogo ainda ele está sendo finalizado, né? Está numa etapa de finalização, e que a arte também ainda está sendo criada, o design do jogo ainda vai sair um pouquinho mais para frente, tá? Nós sabemos também que a professora Larissa contribuiu para esse jogo, só para deixar bem claro, acho que ela trabalhou a parte social um pouco com vocês, e tem um pequeno projeto de talvez trazer o jogo para uma segunda linguagem, certo? A gente já chegou a discutir isso em alguns momentos. As perguntas em si são as seguintes, tá? Além dessa adaptação para uma segunda linguagem, que talvez seria o inglês, tem planos futuros? Vocês pensam em talvez se juntar mais para frente, tentar lançar algum conteúdo novo, uma expansão ou uma versão nova do jogo? E, assim, na opinião de vocês, 0 a 10, assim, dando uma nota, quanto vocês recomendariam para um colega de vocês jogarem esse jogo depois que ele tiver finalizado? Até recomendo para amigos meus. Já comento sobre o jogo e tal, de como está sendo desenvolvido, e todo mundo gostou bastante. Então, acho que eu daria 10 já, antes de ter finalizado. E eu por mim, eu já lançaria esse jogo mesmo, não mudaria nada, porque para mim tá muito bom. Planos para o futuro, eu acho que assim, seria bem interessante. Em parte nostálgico também, né? A gente, sei lá, no terceiro colegial, não refazer, mas assim, criar uma segunda versão baseada na primeira do nosso jogo, embora seja trabalhoso, porque vai passar só alguns anos, mas o mundo já vai estar completamente diferente, se for pensar. E a forma que a gente vai olhar o nosso jogo vai ser com outros olhos também. Então, não precisa ser algo grande, assim. Nessa segunda versão, não precisaria a gente passar para outra língua, mas é só para a gente ver como a gente pensava diferente agora e como a gente vai estar pensando no futuro. É uma boa pegada para um trabalho de conclusão de curso, hein? O TCC, que realmente tem 3º ano, uma Eu boa estava ideia. pensando exatamente nisso, cara. Eu falei, nossa, seria legal, 3º ano, as salas aí fazer esse trabalho de novo e ficar bem bacana. Mas porque assim, a gente estaria se baseando também em outras coisas. Por exemplo, daqui uns anos, os planetas que a gente usou como referência, pode ser que já não sejam mais tão habitáveis assim. E aí seria legal a gente pesquisar o porquê deles não serem tão habitáveis assim. Então, assim, eu acho que planos para o futuro, eu imagino isso. No terceiro ano, no nosso último ano na escola, a gente refazer esse jogo, fazer a nossa segunda versão com outros olhos. E se a nota que eu recomendaria para alguém seria com certeza 10, porque esse jogo tá muito divertido. Assim, eu não tô falando isso nem porque foi a gente que criou o jogo. E eu também tô falando isso porque a gente tá numa reunião e os professores estão aqui e, nossa, tem que dar uma boa nota. Não é por isso. É porque o jogo tá realmente muito bom. Assim, ele tá bem desenvolvido. A gente tá no 9º ano, entendeu? E o jogo tá bem desenvolvido, tem um designer legal, tá com uma boa história. Então, assim, eu com certeza recomendaria com uma nota 10. Eu também, com certeza, recomendaria com uma nota 10, por conta da dinâmica do jogo. Eu tô com vontade de jogar, e com certeza jogarei. E
eu comentei com alguns amigos e eles falaram, nossa, tem que jogar esse jogo porque parece estar muito divertida a história. E além do conhecimento também que você vai levar depois de jogar o jogo. E planos para o futuro, concordo super com a Carmen, da gente refazer ele no terceiro ano. Acho que a gente vai ver, tipo, a nossa evolução, outro pensamento e também o mundo, que vai ser diferente, com certeza. Vão ter outros conflitos, né? E a gente poderia até colocar o coronavírus, sei lá, pensando numa coisa nostálgica. Seria bem interessante. Com o coronavírus, acho que é uma coisa que eu não quero ter nunca. Deus me livre. É muito legal. Oi? Eu concordo com a Carol. Eu acho que seria legal a gente tipo, representar esse momento também. Porque, querendo ou não, foi quase um fim, né? Então, assim, por exemplo, representá-lo ali e como que a gente buscaria soluções. Talvez mudar um pouco o assunto, o tema, já que estaremos amadurecidos, com pensamentos novos. E acho que seria super legal para ver esse desenvolvimento. E assim, né? Os fãs merecem uma segunda versão. E eu super recomendo, é um jogo muito legal. Dou 10 com certeza. E assim, a gente deu tudo de si. Nós trabalhamos bastante e ficou bem legal. E assim, eu acho que é para todas as idades. É um jogo de amigos, de família e super divertido, principalmente para estudantes. Eu acho que é bem legal. Adquirir conhecimento, protagonismo, autonomia em conhecimentos gerais, sabe? Imagina assim, jogar um jogo que fala sobre planetas, que fala sobre espaço. Não é só um jogo, é o jogo. E eu super recomendo por causa disso. Obrigado por responder essas perguntas até o momento. Lembrando que tem mais vídeo e que tem bastante coisa interessante para ser dita ainda, tá legal? Então, não percam o próximo vídeo com os devs de Expedição Intergaláctica, beleza? Valeu!